Olá pessoal, hoje nós vamos iniciar nossa aula aqui de estudo do artigo 18, que vai definir o crime doloso e o crime culposo. Primeiramente a gente vai estudar o crime doloso, a gente vai ver o que é o dolo, o que seria essa palavra dolo, o que é o crime doloso e todas as consequências deste ato. Só para vocês entenderem, quando alguém comete algum crime, ele vai cometer esse crime porque ele quer cometer aquele crime, ou assume o risco de produzir esse crime, ou por alguma atitude culposa dele, ele comete uma imprudência, uma negligência, uma imperícia. Ele não quer aquele resultado, mas por um ato dele imprudente, ele comete aquele ato previsto em lei. Então, a diferença básica aqui entre o dolo e a culpa é esse querer, essa vontade de cometer o crime ou assumir esse risco de produzir esse crime. Isso que vai diferenciar o dolo desse crime culposo. Muita gente confunde isso, porque na TV eles confundem muito esses dois conceitos, mas é bem fácil de definir. O dolo é quando você quer, a culpa é quando você comete aquele ato por uma imprudência, negligência ou imperícia. Eu vou tirar essa parte culposa aqui, porque a gente só vai falar sobre o dolo nessa aula. Vamos começar o estudo do dolo. E para começar o estudo do crime doloso, eu vou ver a primeira implicação dele, que é prevista no parágrafo único desse artigo 18. E ele fala o seguinte: salvo os casos expressos em lei, ninguém pode ser punido por fato previsto como crime, senão quando praticado dolosamente. Muita atenção a isso aqui. Isso aqui quer dizer o seguinte: o dolo é a regra. O crime doloso, ele é a regra. Todos aqueles crimes que vocês veem no Código Penal, ele é regra ser doloso. Então eu não preciso falar assim, matar alguém com dolo. Eu não preciso dizer isso, porque eu sei que matar alguém, subtrair coisa alheia, tudo isso é doloso. Eu preciso ter a vontade de cometer o crime. Então, como funciona a culpa? A culpa ela tem que ser expressa em lei. A lei tem que trazer que há previsão daquele crime com culpa. Vamos voltar lá no homicídio. O homicídio ele é um crime doloso, matar alguém. Porém, há previsão lá no artigo 121 do homicídio culposo. Então, expressamente em lei, tem-se a configuração do crime culposo para o homicídio. Então, se eu cometo um homicídio por imprudência, por negligência ou por imperícia, eu vou responder aquele crime a título de culpa, que a gente vai ver na próxima aula quais são as consequências. Mas, normalmente, a regra é que o crime é doloso. Vou dar mais um exemplo para vocês. O crime de dano. Como funciona? O dano ele é um crime doloso. E esse artigo não trouxe o dano culposo. Ele não está expresso de que esse crime pode ser cometido por imprudência, negligência ou imperícia. Ou seja, o dano culposo ele só tem importância, relevância para o Código Civil. Não tem relevância nenhuma para o nosso Código Penal. Apenas o dano doloso, que é a regra. Então, o crime de dano só vai ser respondido com título de dolo. Nunca a título culposo. Isso vai ficar para a área civil, para cobrar uma indenização de quem quebrou aquilo culposamente, sem ter a intenção de fazer aquele resultado. Essa é a primeira coisa que tem que ficar bem clara na cabeça de vocês. Todo crime ele começa sendo doloso. Se não tiver expresso em lei que aquilo pode ser culposo, não há crime culposo naquele caso, como eu dei o exemplo para vocês do dano. Então, o que é esse crime doloso? O que é o dolo? O dolo ele é a soma de duas coisas. Ele é a soma da vontade e da consciência do agente dirigidas a realizar a conduta prevista no tipo penal. Então, se eu tenho o artigo 121, que é o homicídio, eu preciso ter, primeiro, a vontade de se cometer esse homicídio e a consciência de que eu estou matando alguém, alguma pessoa. Se eu somar essas duas coisas, eu tenho o dolo. Aqui eu vou definir para vocês o que é vontade e o que é consciência, porque isso é muito importante. Por isso que eu trouxe em duas cores diferentes. A vontade ela é também chamada do momento volitivo do crime. Então, decore isso aqui, ó, volitivo. Quando você ouvir essa palavra, é a vontade do agente. É a decisão a respeito de querer realizar a conduta. O agente ele tem que querer realizar aquela conduta. É muito importante esse asterisco que eu pus aqui embaixo. É diferente do desejo. Não basta só eu desejar, eu tenho que ter uma vontade de realizar aquela conduta. Vou dar um exemplo para vocês. Se um sobrinho recomenda a um tio, quem ele é herdeiro, ele recomenda que esse tio faça muitas viagens de avião com a esperança de que um dia se produza algum acidente e esse tio faleça, para que ele fique com a fortuna. Eu não tenho dúvida alguma que esse sobrinho ele deseja a morte do tio. Mas não se dá o elemento volitivo do crime. Olha que importante, não tem o dolo do sobrinho.
E por que eu estou dizendo que esse sobrinho não tem o dolo? Porque ele só tem o desejo. O sobrinho só vai responder se ele atribui alguma influência na produção desse resultado. Para que haja dolo do sobrinho, tem que ter uma ação dele, e essa ação ela tem que ter alguma influência na produção do resultado. Não basta apenas o desejo de que isso ocorra. Ele tem que, por exemplo, dopar o piloto para o piloto não conseguir dirigir e o avião cair. Aí a gente vai começar a falar em dolo dele. Agora, só o desejo dele de que o avião caia não basta. Ele tem que ter uma atitude, uma vontade, ele tem que participar da produção do resultado. E a consciência? A consciência é o seguinte, ó. O agente ele deve saber exatamente aquilo que ele faz, para que se possa ser-lhe atribuído o resultado doloso. Ele tem que ter a consciência de que ele está cometendo aquele crime. Olha uma observação importante. Não quer dizer que o agente tenha que conhecer o tipo penal. Ele não precisa conhecer aquele tipo penal. Ele basta saber que ele está matando alguém. Ele não precisa saber que matar alguém necessariamente é crime, tá? Não precisa saber que existe um tipo penal para aquilo. Isso aqui tem uma outra implicação, mas a gente vai conversar mais para frente. Então, vou voltar aqui, ó. O agente deve saber exatamente aquilo que se faz para que se possa ser atribuído o resultado a ele. Vou dar um exemplo para vocês para ficar bem claro o que eu estou querendo dizer aqui. Se alguém, durante uma caçada, confunde um homem com um animal e atira nele, matando-o, ele não vai atuar com o dolo do crime previsto no artigo 121, ou seja, ele não vai atuar com o dolo do homicídio, uma vez que ele não tinha consciência de que atirava contra um ser humano, mas sim contra um animal. Ele achou que atirava contra um animal e não contra um ser humano. Ele não tinha essa consciência. E não havendo essa consciência, eu não posso falar em dolo, porque eu perco um dos dois elementos, vontade mais consciência. A vontade de matar ele tinha, a consciência de que ele matava uma pessoa não. Ele queria matar um animal. O dolo aqui é afastado porque o agente incorre naquilo que a gente chama de erro de tipo, cuja previsão legal vai vir lá no artigo 20 do Código Penal. Daqui a pouquinho a gente vai estudar erro de tipo. Mas só para vocês entenderem bem rapidamente. O erro de tipo vai afastar sempre o dolo do agente, porque vai faltar para ele a vontade e a consciência daquilo que estava realizando. Então, o erro do tipo ele vai afastar totalmente a consciência do agente. E esse exemplo é perfeito. Se o cara está numa caçada e de repente o arbusto mexe, ele atira ali naquele arbusto, e quando ele vai ver não era uma caça, e sim uma pessoa que estava ali dentro, ele não vai responder pelo homicídio por faltar-lhe a consciência. Ele não vai responder por homicídio doloso. Depois, as consequências do erro do tipo, o que vai virar esse crime, a gente vai estudar no artigo 20. Daqui a pouquinho a gente chega lá. Mas, por enquanto, só para vocês entenderem, eu tenho que ter a vontade, não pode ser apenas um desejo, eu tenho que ter a vontade e eu tenho que influenciar naquele resultado e eu tenho que ter também a consciência. Então, o que eu estou querendo explicar para vocês é que se faltar um desses dois elementos, não há crime doloso. Não há crime doloso. Pode haver um crime culposo, se houver a previsão legal. O crime doloso, ou dolo especificamente, ele traz 4 teorias que a gente precisa estudar aqui, que são teorias de mais destaque. A primeira teoria é a chamada teoria da vontade, que define o dolo. Ela vai falar o seguinte: o dolo é a vontade livre e consciente de querer praticar ação penal. Eu já vou adiantar para vocês, a gente já vai ver quando a gente quer produzir o resultado. Isso aqui é a teoria da vontade. Ele tem a vontade livre e consciente de querer praticar ação penal. Se a vontade dele não for livre e for, por exemplo, através de uma coação física, eu pego o dedo de alguém, coloco no gatilho e aperto aquele gatilho, estou forçando a pessoa a apertar aquele gatilho, eu vou ter uma coação física. Eu não tenho a vontade do agente cometer, por exemplo, um homicídio. Eu pego a mão dele, ponho na arma e ajudo ele a apertar o gatilho. Ele comete um homicídio? Não, porque ele teve uma coação física. É isso que a teoria da vontade fala. Só seria dolo para ela se tiver a vontade livre e consciente de querer praticar a ação penal. A segunda teoria é a teoria do assentimento. O que ela fala? Aquele agente que prevê o resultado como possível e mesmo não o querendo, não se importa com a sua ocorrência, assumindo o risco de produzi-lo. Ou seja, é essa continuação aqui, assumindo o risco de produzi-lo. Vamos entender isso aqui rapidinho. A teoria do assentimento fala o quê? O agente que prevê aquele resultado, ele sabe que aquilo pode acontecer. Ele não quer que aquilo aconteça, mas ele sabe que aquilo pode acontecer, mas ele não se importa nem um pouco que aquilo ocorra. Então, ele está assumindo o risco de produzir.
Isso, para a teoria do assentimento, é dolo, não é culpa. Vou dar um exemplo rápido para vocês. Eu estou furando um sinal vermelho. Todo mundo que fura um sinal vermelho prevê que pode bater em um outro carro e acabar cometendo um homicídio. E mesmo assim, eu furo o sinal vermelho. E vou ser mais específico, eu furo o sinal vermelho de pedestres. Ou seja, eu sei que pode estar passando um pedestre e que eu posso atropelar aquele pedestre. E aquele pedestre pode vir a morrer. Mas eu, nesse caso, não me importo nem um pouco se eu for atropelar alguém ou não. Eu falo, dane-se. Se eu atropelar alguém, atropelou. Para essa teoria, isto é dolo. É a mesma coisa que eu querer cometer aquele resultado, tá? Eu estou assumindo o risco de produzir aquele resultado. Isso é dolo para a teoria do assentimento. Mais duas teorias para vocês. A teoria da representação, que ela fala o seguinte. O agente prevê o resultado como possível e prossegue com a conduta. A diferença entre a teoria da representação e a teoria do assentimento é que, para essa teoria da representação, o agente ele não precisa não se importar com a ocorrência do resultado e assumir o risco de produzir. Para essa teoria aqui, basta que o resultado seja previsto como possível. Só isso. Eu vou passar naquele sinal vermelho e eu posso cometer um crime ali. Para a teoria da representação, a partir daí já tem-se o dolo. Eu vou complicar um pouquinho aqui, vou explicar uma coisa que vai vir para frente da aula, mas é preciso que a gente explique. Existe uma coisa chamada dolo eventual, que é justamente essa teoria do assentimento aqui. Quando eu não me importo e assumo o risco de produzir o resultado. E existe uma coisa que chama culpa consciente, que é quando eu prevejo o resultado daquele crime, porém, eu acho que com a minha habilidade eu vou evitar aquilo. Eu falo assim, eu vou passar no sinal vermelho de pedestre, mas eu tenho certeza que se aparecer algum pedestre, eu sou um exímio piloto e eu vou desviar dele. Eu estou cometendo aqui uma culpa consciente. Para a teoria do assentimento, isso tem diferença. Culpa consciente é um crime culposo, dolo eventual é um crime doloso. Eu vou explicar isso melhor mais para frente, quando a gente definir o que é dolo eventual e culpa consciente. Mas só rapidamente. Para a teoria da representação, não existe essa diferença. Eu só previ o resultado, eu sei que aquilo pode ocorrer, já é dolo. Só para vocês entenderem a diferença. Eu sei que está um pouquinho complicado agora, mas já nas próximas aulas já vai ficar bem claro isso para vocês. E a última teoria é a teoria da probabilidade. É uma teoria bem maluca, na verdade. Porque ela fala o seguinte, se houver uma grande probabilidade do resultado, haverá dolo. Ela atua aqui exatamente com probabilidade. Se não houver essa grande probabilidade, se só for uma probabilidade pequena, vai ser culpa. Se houver uma grande probabilidade do resultado, vai ser dolo. Por que eu estou explicando essas 4 teorias para vocês? Porque a gente precisa entender o que o código adotou e o que ele não adotou. Isso pode cair em prova, pode cair em concurso. O que o Código Penal adotou? Essas 2 teorias que estão em verde, como eu já destaquei no começo para vocês. Vamos ler de novo aqui. Disse o crime doloso, quando a gente quis o resultado. E isso aqui, qual a teoria que é essa primeira parte aqui do artigo? É a teoria da vontade. Tá? Essa primeira parte do artigo é a teoria da vontade. Ou seja, o dolo seria a vontade livre e consciente de querer praticar ação penal. Eu vou lá querendo, atiro em alguém sabendo que é uma pessoa. Isso é dolo, essa primeira parte aqui. Eu vou chamar de dolo direto, mas depois eu explico melhor isso para vocês. Eu defino quais são os tipos de dolo. E a teoria do assentimento também foi adotada nessa parte final. Ela fala aqui, existe o dolo quando ele quer produzir o resultado ou quando ele assume o risco de produzir o resultado. Isso aqui é o chamado de dolo eventual. A gente vai estudar mais para frente também. Dolo eventual é a teoria do assentimento. O agente ele prevê o resultado como possível e mesmo que ele não queira aquele resultado, ele não se importa com a sua ocorrência, assumindo o risco de produzi-lo. Isso aqui é o chamado dolo eventual. A gente vai estudar melhor na próxima aula. Na próxima aula, a gente vai falar sobre as espécies de dolo. Quais são os tipos de dolo que existe? Dolo direto, dolo indireto, dolo eventual, todos os tipos de dolo a gente vai abordar na próxima aula. E eu vou trazer cada detalhe para vocês, e culpa e assim para frente. Esse artigo 18 vai render para a gente, no mínimo, aí umas 4 aulinhas. Como eu falei para vocês, eu vou deixar aqui no final já, quem quer ver a aula anterior, que foi sobre crime impossível, e quem quer ir para a próxima aula, que é a continuação aqui da nossa aula de dolo. A questão comentada, quando estiver disponível, vai estar o link, é só clicar aqui no botão, vai ter uma questão sobre dolo. Quem quiser se inscrever no canal ou acompanhar outras aulas, temos os botões também aqui. E aqui embaixo eu vou deixar 3 aulinhas para vocês. No canto superior, as aulinhas do Penal é Legal,
Quem clicar aqui vai ser direto lá para o canal do Penal Legal, já vai se inscrever diretamente nesse canal que é super bacana também para quem gosta de estudar penal. Vou pedir para todo mundo curtir e compartilhar os vídeos, porque isso ajuda muito aqui o Desenhando Direito a crescer. E quem quiser saber de todas as novidades do Desenhando Direito, se a primeira pessoa lá ficar sabendo que a aula foi postada, pode seguir a gente no Twitter, que é o @desenhadireito. Desenha Direito é o Twitter. Sempre que uma aula nova sai, é postado lá no Twitter, Desenha Direito, que há uma aula nova. Então, se você quiser acompanhar sempre a aula fresquinha, segue a gente lá no Twitter, ou também é avisado pelos canais do Facebook. Muito obrigado, pessoal, e até a próxima aulinha.